Para mim, o mirandês é uma identidade que temos aqui, é uma identidade que é daqui da zona e é o que nos caracteriza mais a los mirandeses e o mirandês. Aqui na Raia temos um mirandês distinto do que é para baixo dos Andinas e isto é uma identidade que temos como uma nação quase. Eu chamo-me Angela São Pedro, tenho 21 anos e vivo na Quinta de Alcordeiro. E eu desde pequena que ouço os meus pais e os meus avós a falar mirandês. Depois comecei a ir à escola e a ter aulas de mirandês. Foi aí que comecei a aprender um pouco mais ao mirandês e a aprender outras palavras, a desenvolver melhor a linguagem mirandesa. Aqui na minha aldeia há pouca gente. Somos praticamente 10 habitantes. Só há uma pessoa mais nova, que é o meu irmão, e depois a seguir sou eu. Como eu costumo dizer, sou a única rapariga aqui na Quinta do Cordeiro. Claro que era um pouco triste, eu me sentia um pouco sola, porque não havia mais crianças para eu brincar e me divertir um pouco. E uma aldeia pequena ia sempre ser, tu dizes, alguma solidão, porque não há quase ninguém para ver, para conversar. A minha ideia agora é descobrir outros horizontes, ver outros sítios, conhecer pessoas novas. Se um dia mais tarde a coisa não correr bem, claro que a única opção vai ser voltar para Miranda ou mesmo para a aldeia onde eu vivi sempre. Eu tive um ano de mirandês com o professor Duarte, mas a maioria que aprendi foi aqui falando com a gente mais de vila e com gente que estava mais no círculo da família e isso. Quem se tem uma exploração de ganado, de vacas mirandesas, da raça carne mirandesa. Produzimos vacas e alimento para eles também. Porque alguém tem que ficar nas aldeias, senão as aldeias estamos a caminhar para isto acabar todo, mas alguém tem que ficar a cuidar disto. Os meus pais já tinham isto um pouco perdido e custava-me um pouco deixar as coisas perder-se todas o que tínhamos aqui, deixar todo ao abandono. A gente daqui vai toda embora. Aqui no Planalto Mirandês não fica quase nada, toda a gente emigra para fora, vão para Porto, Lisboa, viva pelas cidades grandes e aqui não fica quase nada. Se não se ensina noutro lado do país, a gente que vai daqui vai desaprender o mirandês, nunca mais vou a falar e se nos falar acaba por desaparecer. A minha mãe me ensinou a falar mirandês, foi sempre uma coisa que fui ouvindo desde pequena. A minha casa nunca se falou a mirandês, porque minha mãe não é da cá, é da Beira. E a verdade é que, com o tempo, entre cantar a mirandês e a escutar a gente e a ler também muito, e pude dizer que comecei primeiro a escrever a mirandês do que a falar. Falo mirandês no trabalho, com os meus colegas de trabalho e com gente mais velha, e com as pessoas que vou fazendo entrevistas por estes lugares onde se fala mirandês e por onde tenho vindo a venir a fazer recolhas de mirandês. No meu dia a dia, a minha primeira língua é sempre a língua mirandesa, a segunda é a língua portuguesa, devido ao outro trabalho que eu tenho, a outra profissão, e a terceira é o castelhano. Eu penso mirandês. E se tiver que falar português, traduzo para português. Se tiver que falar castelhano, traduzo para castelhano. Mas a minha língua de pensamento é sempre a língua mirandesa. Por norma, eu falo ao português. Mas quando estou aqui em Miranda, principalmente na minha aldeia, que é dos igrejas, tenho o costume de falar muito a mirandês, principalmente com o meu avô e com a gente mais de idade que há aí na aldeia.
Alguns estão interessados, outros pensam que o mirandês é uma língua feia e que é melhor falar em português. O princípio da língua mirandesa, de facto, aparece em 1882, quando José Leite Vasconcelos disse ali há outra língua. Mas, na verdade, o que nós sabemos é que como a língua é feita de camadas, terá venido de antigas tribos celtas uela, que, após com os romanos e com os outros povos que por aqui passaram, foram deixando a sua contribuição até se formar numa língua novo-latina. Nós não podemos dizer que é oficial, porque a Lei 7 de 99 reconhece os direitos linguísticos dos mirandeses, da comunidade mirandesa. Ai, toma la mita e mita, ai, toma la mita e no. Ai, toma la mita e mita, ai, que la tur subo. Ai, toma la mita e mita, ai, toma la mita e no. Ai, toma la mita e mita, ai, que la tur subo, que la tur subo. O governo português não faz nada por nada destas terras, seja por la língua, seja por outra coisa, por la gente que seja, o governo nem sequer mira para estas terras. Da cultura mirandesa, de Miranda do Douro, por isso não se deve perder, porque é uma língua tradicional daqui e deve-se manter sempre viva e que as pessoas mais novas, tanto as mais novas como as mais velhas, falam ao mirandês. Porque todos queremos falar inglês e a nadie quer falar línguas pequenas, porque o inglês é que está na moda e a internet obriga-nos a saber termos em inglês. E eu todo o que tenho visto feito pelo mirandês e toda a gente aqui da zona Miranda. Quando um animal está em vias de extinção, então, o que faziam com o lince? E sabes quanto se gastou com o lince em Portugal e Espanha? Arrimado a 78 milhões de euros. Ainda bem que o faziam. E para o mirandês? Para a língua mirandesa, aqui um património de Portugal. Quanto é que foi feito? Quanto é que foi gastado? Cêntimos. Cêntimos. Hei de rodear a Miranda com 7 metros de fita. Hei de rodear a Miranda com 7 metros de fita. A la porta do meu amor, hei de poner-la mais bonita. A la porta do meu amor, hei de poner-la mais bonita. Eu creio que na terra de Miranda Antiga, na terra medieval de Miranda Antiga, e não só no Concelho de Miranda, devia ser obrigatória a disciplina de mirandês e não opcional. Obrigatória para todos. A minha forma de preservar a língua e continuar a ensiná-la na escola. Há que la falar todos os dias e, como qualquer outra língua, há que praticar e falar todos os dias. Quando eu tiver filhos, claro que vou sempre ensinar-lhe um pouco mirandês para que eles aprendam também a língua mirandesa, que, no meu ponto de vista, é essencial. Muita da gente pensa que o mirandês é uma língua de parolos, como dizemos por aqui, uma língua que só os tonticos se falam. Tinha que ser mais ensinada nas universidades e todo, e contar para as médias e todo. E a gente ter mais gosto em aprender o mirandês, ser uma língua que seja mais reconhecida em provas de ingresso e todo, e não só o português ser pedido como praticamente todos os ingressos pelas universidades. Lutamos para que a língua seja cada vez mais visível e para isso tentamos que seja feita uma paisagem linguística para que as pessoas percebam que aqui há outra língua, que isto é uma terra dos línguas. Cheia com o grupo de paliteiros, cheia com os cantares de reis, cheia com as tradições que cada lugar tem especificamente. São essas pessoas que foram mantendo as coisas vivas. A força da língua mirandesa creio que está exatamente na música. Quando nós vamos por ainda fora
e nos subimos aos palcos e temos centenas de pessoas a vermos e nós falamos como eu estou a falar agora para vós e cantamos sempre a mirandês, aquece e uma divulgação muito grande da língua. Nós precisamos, como de pão pela boca, que a juventude fale mirandês, que conviva em mirandês, em língua mirandesa, porque são eles os vetores de transmissão para o futuro. Como dizia um amigo, nós estamos no tempo de um galatão. O galatão é um grande fosso. E então, ao que nós formos capazes de passar para o lado do galatão, passou. Ao que não conseguirmos passar, perdeu-se. A melhor forma era tornarem a ter gente nas nossas terras. Essa era a melhor forma de todas. Criar condições para que as pessoas puderem vir aqui felizes e contentes, com um emprego, com boa qualidade de vida e falando 3 línguas, porque estamos a falar de um sítio, por natureza, se medra com 3 línguas: mirandês, português e castelhano. Mas eu creio que as línguas pequenas vão a sobreviver, porque hoje em dia temos gravações, temos filmais, hoje em dia ainda se sabe como se falava latim, que não havia nada disso, então agora que temos estas tecnologias todas, portanto as línguas não se perdem.